Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Ousadia e alegria, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio aqui com mais um vídeo para vocês. Resolução do Enem, questão 114 Enem 2024, caderno verde. Como a gente já vem vendo nos outros vídeos, né, que a gente deu uma mudada aqui no layout, então a gente observa aqui justamente a questão 114 laranja. Eita, professor, essa daí é difícil? Rapaz, essa daqui vai colocar sua cachola para pensar, hein? Então, sem mais delongas, sem enrolação, bora lá pro vídeo, vamos lá para resolver a questão, tá? Então diz o seguinte, como sempre, lê o comando da questão. Qual é o valor mais próximo da massa em gramas? Opa. Deixa eu marcar isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante, isso é muito importante. Às vezes a questão ela pede a massa, mas às vezes ela pede a massa em miligramas. E você não se atenta e perde a questão por causa disso. Então, ó, vamos colocar uma setinha para cá, ó, sem compromisso. Da massa em gramas. Tá legal, pessoal? De cloreto de sódio. Vamos marcar aqui também, ó, que ele pede cloreto de sódio. Certo? Presente em uma única colher. Pessoal, preste atenção nisso daqui, que eu já vi muita gente errando por causa dos detalhes. O comando da questão é claro, tá? Então vamos ler agora o contexto da questão para pegarmos o máximo de informação, tá legal? Vamos lá. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e de sais minerais perdidos, por exemplo, por uma diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvido em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução de concentração de íon sódio de 1,4 mg por ml. Considere as massas molares, então ele dá aqui a massa molar do cloreto de sódio, a massa molar do sódio, de 23 gramas por mol. Então ele dá tudo isso aqui. Também fala o volume, né, pessoal? Acabei esquecendo aqui, ó. 2 litros de água. Então ele fala que isso aí é a quantidade para 2 colheres pequenas de café de sal. Olha só o tanto de informação que ele dá. Entendeu por que é uma questão laranja, pessoal? Não é uma questão tão simples. São muitos dados. É uma questão de conta e o aluno pira nessa hora. Mas quem é ousado não pira, tá? Então a gente precisa ser ousado, ter ousadia nessa questão para resolver. Vamos lá? Pessoal, primeiro de tudo, eu vou selecionar todos esses dados lá na próxima página. E no passe de mágica da edição, vocês vão ver todos os dados lá, tá? Então, pessoal, voltamos. Gostaram da mágica? Rapidinho, né? Então, eu gostaria aqui de ressaltar algumas observações que eu fiz. Eu juntei todos aqueles dados, coloquei aqui nessa folha para a gente podermos fazermos o cálculo. Então, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente aqui, ó, para a concentração. Eu, pessoal, costumo denotar a concentração com o elemento, né, na verdade, com a espécie química que temos, né, entre colchetes. Então, para mim, eu gosto de utilizar essa notação. Né? Então, aqui eu já sei que é a concentração de Na+. É o que para mim fica claro. Se vocês quiserem utilizar outra notação, vocês fiquem à vontade, tá? Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de salientar é justamente o comando da questão. Ele diz assim, qual é a massa de NaCl? Eu sei? Não. Então, interrogação nela. É simples assim. E outra coisa também é a restrição do comando da questão, que ele fala em uma colher. Então, deixe isso aqui muito próximo do comando da questão, para não correr o risco de você fazer o cálculo da massa de cloreto de sódio e esquecer dessa restrição que ele pede em uma colher e não em 2. Tá certo? Porque ele deu essa concentração aqui, ó. Essa concentração aqui é para 2 colheres. Ok? Então tá tranquilo, né, pessoal? Vamos lá fazer. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, já coloquei até a seta lá. Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Ele te dá a concentração em miligramas por ml. Certo? Sendo que a questão, ela te pede uma massa em gramas. Então você teria que converter aqui para gramas. E como o seu volume foi dado aqui em litro, perceba,
você teria que converter ml também para litro. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu não sei converter essas unidades. Me perdi. Dá para explicar? Vou explicar. Olha só. Se eu tiver 1,4 miligramas por ml, ou mililitros. Se quisermos convertermos para grama por litro, podemos. E basta só mudarmos as unidades que elas vão se cancelar normalmente. Por quê? Aqui, para me sair de miligramas para gramas, eu teria que multiplicar por 1000. E para me sair de mililitro para litro, eu teria que multiplicar por 1000 também. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 1000, né, a gente pode cortar o 1000 com 1000. E a gente vai ter o mesmo valor, 1,4 gramas por litro. Entendeu aí? Não entendeu? Não entende como é que funciona essa relação? Eu vou te mostrar de uma dica ousada que a gente já viu aqui no canal em uma questão de 2020, mas eu vou trazer aqui novamente, tá? Então, considera deixar o like se você entender isso daí, tá? E se você não entendeu, você coloca aqui nos comentários, professor, não entendi. Eu volto aqui, eu tenho um compromisso de voltar e tirar sua dúvida, tá legal? Então vai ser o seguinte, aqui eu tenho 1,4 miligramas por mililitro, certo? Então aqui a gente vai fazer o processo que eu denomino de corta-corta. Como funciona o corta-corta? Eu corto em cima com quem está embaixo e corto embaixo com quem está em cima. Simples. Mas para isso eu vou precisar de fazer uma relação de equivalência. O que seria essa relação de equivalência, professor Antônio? Calma, seja ousado. Seja ousado para você entender isso aqui que eu vou colocar agora. Quanto equivale 1 grama? 1 grama, ele vale 1000 miligramas. Então eu tenho que entender isso. Então como é que eu vou fazer a relação de equivalência? Aqui em cima, ou em cima ou embaixo, eu vou colocar o valor que eu quero cortar. Então primeiro eu quero converter quem? Primeiro eu quero converter a massa, né? O miligrama. Quero converter para grama. Então eu vou fazer o seguinte. 1000 miligramas é igual a 1 grama. Por quê, professor? Olha, a gente tem uma relação de equivalência, onde 1 grama vale 1000 miligramas. Isso aí tá claro, certo? Tá claro para você. Então, o que é que você vai fazer? Quem está em cima, a gente corta com quem está embaixo. Quem está embaixo, a gente vai cortar com quem está em cima. Professor, mas com quem eu vou cortar 1 mililitro? Então, vamos fazer aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui, do nosso lado esquerdo, a gente vai fazer do lado direito, tá? Então, eu quero cortar o ml, o mililitro. Então, eu vou cortar, ele precisa estar aqui em cima. Então, eu sei que qual é a relação de mililitro com litro? Eu sei que 1000 mililitros é igual, equivalente, na verdade, a 1 litro. Então, fazendo isso, a gente já pode começar o processo de corta-corta. Como é o corta-corta? Então, você vai fazer... eu costumo até brincar com os meus alunos que o corta-corta é igual o Chai Tomi. Você já viu o meme do Chai Tomi? Então, o corta-corta aqui do professor Antônio seria o seguinte. Miligramas vai cortar... Vou apagar isso aqui, peraí. Pronto. Miligramas vai cortar com miligramas. Mililitro vai cortar com mililitro. E daí você percebe que a gente também tem outras equivalências aqui, né? Eu posso cortar esse 1000 com esse 1000. 1000 do denominador com 1000 do numerador, né? E daí a gente vai ter justamente o seguinte. 1,4 vezes 1 grama. E 1,4 vezes 1 ml. Que daria pra gente 1,4 gramas. Aliás, por litro. Aqui é litro, tá, pessoal? Então seria 1,4 gramas por litro. Entendeu essa conversão? Talvez para você tenha ficado um pouco estranho, porque essa técnica aqui geralmente a gente não vê no ensino médio. Mas volta o vídeo, olha de novo, volta o vídeo, olha de novo, volta o vídeo, olha de novo, que isso aqui vai entrar na sua cabeça. E quando você dominar essa dica, meu parceiro, você vai se tornar muito ousado em qualquer questão de química, questão de física, questão de outras coisas que envolver conversão de unidades. Tá legal? Então, vamos lá porque a questão pede. Perdi um tempinho aqui, mas foi interessante para a gente observarmos essa dica usada, tá? Então, a primeira forma
de a gente encontrar essa questão seria justamente pela massa molar. Dá também para fazer por número de mol, mas eu só iria fazer isso em outro vídeo se vocês quiserem, tá? Para esse vídeo não se estender demais. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu era 1,4 gramas por litro, né? Então, a questão ela traz para a gente, aqui, ó, um volume de 2 litros, certo? Então, isso quer dizer que em 2 litros, que é 1,4 gramas por litro, se eu tenho 2 litros, eu tenho 2,8 gramas. Certo? De Na+, né? Do íon sódio. Ok? Então, vou colocar aqui a primeira forma de encontrarmos isso. Seria justamente pela massa molar. Pela massa molar. Então, a gente tem o seguinte, que o cloreto de sódio, que é o NaCl, ele tem essa seguinte reação, né? Ele, quando se dissocia em seus respectivos íons, né? Que é o cátion sódio e o íon e o ânion cloreto. Ok? Então a gente tem que basicamente um mol de NaCl, ele se transforma em 1 mol de Na+, com 1 mol de Cl-. Então a gente tem que essa proporção seria justamente 1:1. Então se eu tenho uma proporção de 1:1, eu vou escrever aqui embaixo, tá, pessoal? 1 mol de NaCl está para 1 mol de Na+, 1 mol de íon sódio. E eu sei que 1 mol de NaCl, ele deu aqui, pessoal, olha só, ele deu a massa molar. Em 1 mol eu tenho quantos gramas? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu só marcar aqui, tá aqui, ó. 58,5. Né? E 1 mol de sódio eu tenho 23 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó, os seus valores. Eu tenho 58,5 gramas. E 1 mol de sódio eu tenho 23 gramas. Ok, eu tenho essa seguinte relação de equivalência. E eu sei que eu tenho 2,8 gramas de íon sódio, né, na nossa solução lá de 2 litros. Você lembra? Então a gente tem o quê? 2,8 gramas. E 2,8 gramas eu tenho quanto aqui, ó? Não sei. X gramas. Não sei. X gramas de NaCl, né, pessoal? Então, se a gente fizer a multiplicação aqui cruzada, né, que isso aqui trata-se de uma regra de 3, a gente vai ter justamente isso aqui, ó. X de NaCl vai ser justamente 2,8 gramas vezes 58. Eita, eu botei 0,9, né, pessoal? Aqui é 0,5, perdão. 58,5 gramas dividido justamente pelos 23 gramas. Então, se fizermos essa continha aqui, né, isso aqui vai dar exatamente 163,8, que eu vou colocar aqui, ó, 163,8 dividido por 23 gramas. E isso aqui eu vou precisar de calcular. Então, esperem um pouquinho aqui. Vou fazer aqui do lado, tá? 163,8 dividido por 23. Então, aqui é o seguinte, né, pessoal? Tem vírgula. Então, quando tem vírgula, a gente pode sumir com essa vírgula, né? Ou andar aqui para a direita. E colocar um zero aqui, ó. Certo? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Só ajeitei esse 8 que ficou feio. Pronto, tranquilo, né? Então, eu tenho que
1.638 dividido por 230, eu acho que vai dar mais ou menos 7. Porque 7 vezes 23 é 161, né? Não tem um zero aqui, então 7 vezes 230 vai dar 1.610. Certo? E vai sobrar pra gente, justamente aqui, 28. Certo? 28 não dá para dividir por 230. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e baixar um zero. Então 280 dividido por 230 dá. Dá uma vez. Então uma vez 230, vai baixar o 230. Isso aqui vai sobrar 50. 50 também não dá, então vou colocar outro zero aqui. Então seria 2. 2 vezes 230 vai dar 460. E essa conta vai seguir, tá, pessoal? Como eu já obtive um número com 2 casas decimais, tá tranquilo, tá tranquilaço. Então eu vou colocar aqui que a massa é 7,12 gramas. Aí você acha essa massa e vem aqui no gabarito. Eita, 7 gramas tá aqui, vou marcar. Não, não é isso. Porque perceba, a gente até anotou aqui, ó. A gente até anotou aqui que a massa de NaCl em 1 colher. E quando ele te deu esses valores aqui, ó, esses valores de concentração do íon sódio, ele utilizou 2 colheres, tá? Então você vai ter que perceber isso. Então a gente vai ter que fazer o quê, professor? Dividir esse valor por 2. Dividindo esse valor por 2, você chega justamente à concentração de aproximadamente 3,56 gramas. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Ó, 3,56 gramas. Aí você olha aqui e não tem 3,56 gramas. Mas note que o comando da questão diz assim, qual é o valor mais próximo? E sempre quando ele diz o valor mais próximo, ele pede para você arredondar. Então pega esse macete aqui, essa dica ousada. Então, nossa resposta seria justamente aqui, ó. Letra D. 3,6 gramas. Vocês gostaram dessa resolução? Um pouquinho complicadinha, né, pessoal? Também achei. Questão 114. Dificuldade. Difícil. Considerado difícil pelo professor. Média difícil. Mas uma questãozinha ousada que se você for ousado, você vai acertar. Tá legal? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. Se inscreva aqui no canal para se tornar ousado. E segue a gente também lá no Instagram. @ousequímica. É isso aí, o professor Antônio vai se despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!